E o tema da mensagem de hoje é: só recebo revelação e inspiração com vida de oração. Gente, nós já vimos aqui esses dias sobre Enos, sobre Enoque, nós vimos aqui sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó e vamos agora ver sobre José, tá? Justamente o momento onde José ele é chamado do cárcere para interpretar um sonho de Faraó, ou seja, um momento importantíssimo da vida dele. José está a um passo da profecia, da promessa se cumprir na vida dele. E veja que algo importante aqui. No momento em que Faraó, ele fala com José, inclusive no versículo 14, vocês viram aqui que ele barbeou-se, fazia igual a mim, né? Eu me barbeei, tirei a barba, né? Coloquei uma roupa nova e para se apresentar diante de Faraó. Né? Ou seja, há uma preparação. Deus faz até a gente se preparar para tomar posse de bênçãos que Deus tem para nós há muito tempo. Olha como Deus é exato, como Deus é pleno. E é muito importante aqui porque Faraó disse a José: sonhei um sonho e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. Ou seja, a Faraó está dizendo assim: eu ouvi falar de você. Isso é boa fama, tá, gente? Eu ouvi falar que você interpreta sonhos. Agora, a resposta de José é que faz toda a diferença. Que não é todo crente, não é todo pastor, apóstolo, profeta, que tem essa resposta na ponta da língua nos dias de hoje. Porque, infelizmente, as pessoas gostam muito de se vangloriar, de serem elogiadas, ok? De serem chamadas e, de repente, somente elas terem a solução. Mas olha o que José diz aqui no versículo 16 de Gênesis 41. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Olha a importância de você saber glorificar ao nome de Deus. Olha a importância de você poder abrir a sua boca e dizer assim: não sou eu não, é Deus quem faz. Eu sou um instrumento, eu sou um vaso de honra. Eu sou uma ferramenta usada por Deus. Mas, quando eu oro a Deus, quando eu falo com Deus, nos meus momentos de consagração a Deus, Deus se revela. Deus me dá a interpretação, me dá o discernimento, me dá a sabedoria, me dá as estratégias. Porque, gente, é maravilhoso, né? Quando alguém fala: eu tive um sonho. E fala esse sonho para outro alguém. E a pessoa diz: tá certo. Pois baseado nesse sonho que você me falou, a interpretação é essa. Agora, José ele tinha algo muito tremendo da parte de Deus, né? Como nós podemos ver também em Daniel, pessoas que não precisavam nem escutar qual era o sonho que a pessoa tinha tido. Mas que a pessoa diz: eu sei o que você sonhou. E a revelação do seu sonho é essa. Ou seja, é muita vida com Deus. É muita intimidade com Deus. Ou seja, nós podemos a cada dia nos afastar muito daquilo que poderia nos manchar, nos sujar, nos contaminar ou interferir de forma prejudicial no nosso acesso ao sagrado, ao eterno. E nós podemos ver isso na vida de José. Do capítulo 37 de Gênesis até os 50, né? Com exceção do capítulo 38, que vai falar sobre Judá e Tamar, nós vamos ver a história de José. A história desse jovem escolhido por Deus, que foi invejado pelos seus próprios irmãos. Seus irmãos trapacearam para com ele. E ele passa por situações difíceis, bem desagradáveis. Mas em todos os lugares, seja na cova, seja na prisão, seja através de traição, ele mantinha a sua comunhão com Deus. E isso eu falo para você que está assistindo esse programa agora. Eu preguei aqui, inclusive, em um dos congressos da família na igreja: embora que pai e mãe nos abandonassem, o Senhor não nos abandonaria. Davi chega a dizer: Senhor, eu não quero perder a tua presença, nem a alegria da minha salvação que está em ti. Ou seja, eu vou para 23 anos servindo Jesus nessa terra. Eu me peguei com Deus de tal forma
que quando Jacó diz assim, eu não te largo, eu só te largo depois de você me abençoar. A minha oração para com Deus é o seguinte, eu não te largo nem depois da bênção. Eu quero continuar contigo, agarrado contigo, Senhor. Porque agarrado contigo eu tenho segurança, eu tenho paz, eu me mantenho forte, fortalecido, sou sustentado. Como hoje mesmo eu estava lendo a respeito de Josias. Josias quer dizer, o Senhor o sustenta. Então eu venho aqui hoje, não sei qual é o horário do dia que você está acompanhando essa mensagem pelo YouTube, 6 horas da manhã, todo dia tem a fé nossa de cada dia. Mas eu vim aqui para falar para você que através da sua vida de oração, você vai estar bem à frente de outras pessoas. Você sai na frente, porque você vai receber o quê? Revelação. Você vai ter a interpretação de sonhos que Deus te dará, ou que Deus dará a pessoas, ok? E você vai saber discernir, como Paulo diz à igreja em Corinto, quem tem a mente de Cristo discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. Esse discernimento é importantíssimo. Sabe, nós podemos ter esse discernimento, nós podemos ter essa lâmpada para os pés, a luz para o caminho. Essa vida com Deus é tão importante que José teve e que nós temos. Então, quando Faraó diz aqui no versículo 46, né, ele diz, na verdade no versículo 15 do capítulo 41 de Gênesis, né, ele diz assim, olha, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpreta. E aí no 16, na verdade, né, do capítulo 41 de Gênesis, ele vai dizer, né, isso não está em mim. Só isto não está em mim, só isso daqui já é uma pregação. Já é uma mensagem para a gente refletir a vida toda. Isto não está em mim. Você é o cara, está repreendido. Eu sou servo de Deus. Eu dependo de Deus. Sabe o que é a pessoa se vangloriar? Um dos maiores pecados que o ser humano tem, e mesmo estando dentro da igreja, se ele não vigiar, ele peca. De se vangloriar. Porque quem se vangloria rouba a glória de Deus. E é interessante como Davi diz, teu é o poder, tu é a magnificência, tu é a glória. Quem sou eu? Quem é meu povo? Para que pudéssemos ofertar de forma tão voluntária para a casa do Senhor. Davi entende o que é da glória a Deus. Você vai ver depois Paulo lá em Romanos 11:36, né? Paulo vai dizer assim, porque tudo é teu, tudo é por meio de ti, tudo é para a tua glória. Paulo entende que tudo se resume em Deus e para Deus. E João Batista vai dizer, importa que eu diminua para que ele cresça. E José vai dizer aqui, isso não está em mim. Então, quando eu entendo que isso não está em mim, quando eu entendo que eu não sou, né, o cara, mas que eu sou servo, que eu sou filho, que eu dou glória a Deus, que eu sou dependente de Deus, eu tenho minha lenha seca todo dia, eu tenho meu sacrifício vivo todo dia, e eu tenho acesso à presença de Deus todo dia. Eu me comunico com Deus, eu falo com Deus e Deus fala comigo. Nós temos visto isso a esses dias. Agora, falando sobre o poder da oração. A oração você fala com Deus, mas através do poder da oração também Deus fala contigo. Então, essa consagração que José tinha, essa vida no altar, essa total dependência de Deus, inclusive no momento onde ele podia dizer para Faraó, sim, está em mim. Eu vou agora dizer para você qual é a interpretação do seu sonho. Mas olha o temor que esse homem tem. Ele fala, isto não está em mim. Versículo 16. Mas na parte B do versículo 16 do capítulo 41 de Gênesis, ele vai dizer, Deus dará a resposta. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Ou seja, meu irmão e minha irmã, é muito maravilhoso quando José fala dessa forma, porque ele disse, isso não está em mim, ele diz, Deus dará a resposta. Então, José vai falar com Deus. E José vai receber a resposta de Deus, e quando Faraó receber a resposta, ele sabe que a resposta vai vir de Deus, e não de José. Então, quando nós declaramos perante o mundo espiritual que quem deu a resposta foi Deus, quem curou foi Deus, quem libertou foi Deus, quem fez o milagre foi Deus, o diabo não tem acesso no tribunal de Deus para nos acusar e querer roubar aquela bênção.
É muito lindo quando o profeta é usado por Deus, né? Estou falando aqui de outro texto, mas dentro do contexto, e diz assim, tu terás um filho, para uma mulher que não tinha filho. E depois o filho dessa mulher morre. E depois o profeta vai lá e ora pelo menino e o menino ressuscita. E por que o diabo não roubou aquele menino daquela mulher? Porque o profeta orou a Deus para que a mulher tivesse o menino e não se vangloriou. E nem a mulher disse, fui eu. Então o diabo não teve acesso para roubar aquela bênção. Todas as vezes que nós damos glória a Deus pelo milagre, pela porta aberta, pelo acesso concedido, o diabo não tem acesso de roubar esse milagre de nós, de roubar essa bênção de nós. Porque tudo que acontece em nossas vidas é para a glória de Deus. Então, quando está tudo no seu devido lugar, isso não está em mim, Deus dará a resposta. Aí está tudo guardado e protegido. É muito interessante, porque no versículo 38 aqui de Gênesis 41, nós vamos ver que Faraó entendeu. Obrigado, meu Deus, por me fazer ler a tua palavra todo dia. Isso não está em mim, realmente está na dependência que eu tenho de ti. Olha o versículo 38 de Gênesis 41. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Faraó se converteu, gente. Faraó entendeu que ele precisava de alguém que tivesse o Espírito do Senhor, porque ele entendeu que era o Espírito do Senhor que interpretava sonhos. Então, quando as pessoas entendem que tudo vem de Deus e é para a glória de Deus, está tudo exato, está tudo perfeito, está tudo pleno. Entendeu bem? Então, aqui nós podemos ver que José tinha vida de oração. E que através da oração e da consagração, ele tinha a interpretação e a revelação. E em tudo isso, cabe um glória a Deus aí da sua parte, da minha parte, e dá tudo certo. Que Deus te conceda um dia maravilhosíssimo, repleto de alegria, de paz. E não esquece não, onde Deus te colocar, no pódio, com o troféu na mão, com a medalha no peito, com a chave na mão, com o certificado na parede, com a tua casa nova lá, com o teu carro novo, com o teu comércio funcionando muito bem, com a tua casa servindo ao Senhor, você vai dizer, toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Curte, comenta e compartilha, porque esse conteúdo salva vidas, fortalece fé e agrada o coração de Deus. Vem com a gente, Brasil.